celebrando os 25 anos de PP. E também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast. Hoje estamos aqui com Márcia Ariane e Ricardo Basílios, coordenadores do curso de PP aqui na Belas Artes. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, estamos felizes por estarmos aqui com vocês hoje. Prazer é nosso. Obrigado, galera. Tamo junto, vamos lá. Pessoal, nossa primeira pergunta para começar. Na vasta experiência que vocês têm na área, por que é tão importante os estudantes entenderem que publicidade também é negócio desde cedo? Excelente pergunta. Por que é uma excelente pergunta? Porque a publicidade, ela faz rodar a economia. E quando a gente fala em rodar a economia, nós estamos falando de valores, né? Para vocês terem uma ideia, até fez uma pesquisinha antes de chegar aqui, está movimentando hoje 26,4 bilhões na economia brasileira. Então, os criativos precisam entender que eles precisam ser criativos, sim, mas entender de negócio, porque o grande diferencial de um publicitário é ser um gestor, efetivamente, desta área. Entendeu? Sim. Eu acredito também que a publicidade, o publicitário propriamente dito, ele precisa desenvolver essa competência de negócios, não só criativa, mas de negócios, até mesmo para conversar com as próprias empresas, com os donos das organizações que os vão contratar. Então, cada vez mais nós precisaremos de profissionais na publicidade com perfil estrategista, e que é a estratégia. A capacidade que a gente tem de entender o negócio do nosso cliente e levá-lo para o consumidor final, consumidor adequado, e fazer com que esse consumidor entenda o negócio e consuma. E a publicidade está nesse meio. Tão relevante, tão importante, para que a gente possa fazer com que esses negócios se diluam dentro do mercado da publicidade. Como a Márcia comentou, saiu pesquisas de 2024 falando sobre o movimento de bilhões. E cada vez mais as organizações, elas querem serem assertivas nos investimentos de comunicação. Então, para isso, o novo publicitário, que a gente chama de publicitário 2.0, precisa entender algumas áreas de conhecimento, entre elas negócios, que a gente vai falar um pouquinho mais, entre elas a neurociência ou neurocomportamento, que é fundamental para que a própria área de publicidade seja também estratégica para as corporações. E qual que é a dificuldade que vocês encontram ao ensinar isso, a mudar esse pensamentozinho de que existe essa parte estratégica dentro da publicidade? O grande ponto aí é ensinar, eu começaria um pouquinho antes, da gestão, né? Preparar o publicitário para entender que ele vai ser um gestor de um negócio. Então, ele precisa entender de estratégia, ele precisa entender de negociação, ele precisa entender de como gerenciar uma equipe de trabalho, ele precisa saber como chegar no cliente, e aí vem a negociação, e como chegar nos fornecedores. Então, assim, ele faz parte de todo o processo de negociação. Ele precisa entender todas as partes de como movimenta a parte interna da agência para que ele possa, no mercado, entrar em contato com o mercado e mostrar o seu posicionamento. Ele vai ser muito mais assertivo e vai ter respostas muito mais positivas se ele se tornar um gestor. E é importante que o publicitário saiba que ele não vai perder a parte criativa, faz parte do processo, isso está no DNA da marca dele. Então, ele só precisa entender de negócios, ele precisa entender de direito, propriedade intelectual, negociação, né? E todos esses itens são extremamente importantes para se tornar um profissional diferenciado no mercado. Aliás, é isso que o mercado tem impedido ultimamente, né? Nós estamos na Belas Artes, que tem como DNA a economia criativa, e quando você fala em economia criativa, é negócios. Então, eu preciso que o criativo tenha essa visão de gestão para poder fazer com que as coisas aconteçam de maneira mais assertiva e que o resultado seja mais efetivo. Muito bem. Eu acredito particularmente que a gente pode até aprofundar numa discussão entre criatividade e inovação. Eu acho que são coisas totalmente diferentes, mas que se complementam ao mesmo tempo. Criatividade é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver ideias. Então, o novo publicitário, ele precisa desenvolver repertório, cada vez mais. Nível cultural aprofundado, né? E a gente fazer com que esse profissional que tenha um repertório, seja na arte, na cultura, porque a área da comunicação, a área da publicidade e propaganda, ela é multifacetada e multidiversa. Então, quanto mais repertório eu tenho, mais eu desenvolvo a questão da criatividade. Mas a criatividade é o desenvolvimento de ideias. A capacidade que eu tenho de transformar a criatividade em inovação é quando eu transformo essas ideias em execução, quando eu transformo essas ideias em negócios.
E a partir dessa transformação, quando que eu gerei inovação? Quando eu gerei lucro, né, para uma corporação. Então, não basta ser apenas, isso é importante, criatividade é importante, não basta ser apenas criativo, eu preciso também fazer com que essas ideias não morram no papel. Quantas pessoas nos conhecemos? Eu sempre faço esse exercício em sala de aula, quando uma das minhas aulas se chama Criatividade Design Thinking, por exemplo, que é uma metodologia de inovação. Eu sempre pergunto para os alunos, quem aqui se acha altamente criativo? E aí todo mundo não levanta a mão, ninguém levanta a mão. Né? E por que ninguém levanta a mão? Porque ao longo do processo educacional, inclusive tem até posso fazer uma indicação aqui também, né, de autores, né? Tem um livro muito bacana, um TED Talks, um dos mais assistidos do mundo, do Ken Robson, que ele escreveu um livro com o mesmo nome do TED Talks, chamado Como as Escolas Matam a Criatividade. Acho que todo publicitário precisa, e todo profissional da comunicação precisa assistir para a gente entender de hard skills e soft skills dentro do processo criativo. E aí a gente vem falando, por exemplo, sobre o músculo da criatividade. Então, as pessoas não se acham altamente criativas, não é porque elas não se acham altamente criativas, porque ao longo do processo educacional, em casa e também na escola, isso foi sendo podado nelas por intermédio de um sistema educacional, que é do século XX, e que a gente precisa reinventá-lo. Por exemplo, as minhas aulas eu faço sempre em roda. Né? Por que em roda? Porque ninguém aprende a ver na nuca do outro. Eu sempre falo isso para o aluno. Né? Então, a gente sempre faz um trabalho de discussão em roda, onde todo mundo é participativo. E sabe qual é o benefício que a gente tem quando a gente faz um trabalho em roda? A gente inibe o aluno de ficar no celular. Porque ele não consegue ficar no celular explicitamente ali, porque ele está sendo também exposto. Então, isso também é desenvolver o lado criativo. Então, o processo da criatividade é a capacidade que a gente tem de entender o sistema, desenvolver repertório e transformar tudo isso em ação. E hoje o publicitário do futuro precisa entender disso. No episódio passado, quando a gente recebeu o Ronaldo, inclusive recomendo que os nossos ouvintes vejam o episódio com o Ronaldo, ele falou muito sobre a importância do repertório e a importância de um professor ao ensinar, exercitar e né, trabalhando o seu repertório, e a importância dos alunos, e para não limitar mesmo, exercitar a sua criatividade, né? E o repertório, ele traz resultados financeiros. Sim. Quando um profissional tem repertório, ele é competitivo e o mercado quer esse profissional. A gente já tem aqui ex-alunos que já estão no mercado, atuando, inclusive, e com essa característica. Ele é criativo, mas ele é gestor, ele é estrategista, ele entende inovação, ele pesquisa tendências e, por causa disso, ele é diferenciado. Aí o mercado vai atrás desse profissional. Então, o nosso DNA é muito forte, que é a economia criativa. Mas, para isso, voltando ao que o Ronaldo, o que o Ricardo falaram, tem que ter repertório. E repertório, é importante entender que repertório não é só eu entender sobre publicidade e propaganda. Não, eu preciso entender sobre outros vários assuntos. Então, eu tenho que buscar... Eu sempre falo que a nossa cabecinha é a nossa grande fábrica. Quanto mais eu alimento a nossa cabecinha, mais ela fica forte no mercado, mais o profissional consegue ser mais competitivo. Por quê? Porque ele vai no cinema, ele vai no teatro, ele viaja, ele está sempre lendo livros, participando de congressos. Então, quanto mais eu alimento, mais eu sou competitiva e mais eu tenho respostas mais assertivas no mercado. Isso é extremamente importante para o profissional. Esse profissional não pode ficar estagnado, né? Ele tem que estudar mais, pesquisar mais, porque as coisas estão em constante mudança, né? Tem uma palavrinha que é chique, o pessoal gosta de falar em inglês, lifelong learning, na verdade, traduzindo, nada mais é do que seja um eterno aprendiz. Não importa a idade. Tem profissionais que estão com 20, 30, 40 e são excelentes. Por quê? Porque ele lê muito, né? Ele sai um pouquinho dessa coisa da internet. Acho que a leitura é fundamental para um profissional, né? Deixar isso de lado é um erro estratégico grande. Eu sempre tomei muitas decisões em função de livros que eu já li, né? Mudei, inclusive, o meu curso universitário por causa de um livro que eu li. Falei, nossa, é isso que eu quero. Larguei uma faculdade e fui fazer uma outra faculdade porque era exatamente o que estava ali que eu queria. Então, assim, os livros são extremamente importantes para alimentar para ter um maior repertório e participar de diversas atividades, sabe? A própria Belas Artes, ela sempre promove palestras, sempre promove workshops, sempre promove viagens internacionais. Então, o aluno tem que aproveitar tudo isso, abraçar essa oportunidade, porque, com certeza, ele vai ficar mais antenado, vai ficar mais diferenciado no mercado. E um profissional com esse repertório, o mercado quer esse profissional. Então, isso é muito bacana, né? Quando a empresa percebe que aquele profissional é bacana, tem conteúdo, então vem trabalhar comigo. Isso é super possível. Por quê? Porque existem ainda no mercado várias lacunas
que não foram preenchidas, em termos de profissionais diferenciados, que têm um repertório diferenciado para se tornar mais competitivo. Sim. E existe também, se me permite, Márcia, Lógico. Um exercício muito simples para que a gente possa entender o que é repertório. Às vezes a gente fala de repertório, mas o que é repertório, né? Se você for olhar, por exemplo, faça um exercício simples. Pegue as 10 maiores propagandas brasileiras premiadas hoje em Cannes, por exemplo. Você vai ver Nissan Guanais, você vai ver Washington Oliveto, que hoje os nossos alunos nem sabem muitas vezes que esses 2 grandes publicitários mudaram muito a trajetória de muitas empresas, como Parmalat, por exemplo, entre tantas outras organizações, né? A própria Folha de São Paulo com uma propaganda icônica, né, falando do Hitler, por exemplo, né, numa narrativa onde o discurso era: eu posso falar um monte de mentiras e transformá-la em verdade. E aí ratificava a importância da Folha de São Paulo em falar sempre a verdade à população, né, brasileira. Ali mostra claramente um repertório muito claro, né, dos publicitários em si, fazendo com que eles tenham conhecimento absoluto do que eles estavam falando sobre, por exemplo, o fascismo, sobre o comunismo, entre tantas outras questões que são história e que fizeram uma alusão ao mundo da publicidade para vender, por exemplo, um jornal. Então, isso é repertório, quando eu pego a história, a cultura e transformo isso em produto e levo isso para o mercado para gerar valor, por exemplo, para uma marca. Então, se a gente faz esse exercício de repertório, a gente consegue entender claramente que os livros que a Márcia colocou são relevantes, a cultura, o museu, a arte, tudo à nossa volta. O tempo inteiro nós somos extremamente estimulados, não só por meio disso aqui, por meio do celular, mas principalmente por meio das pessoas e dos elementos que a gente convive o tempo inteiro. Então, isso é repertório. E é importante, para complementar, Ricardo, isso aqui também é importante. Claro. O celular também é importante. Não estamos descartando isso. Mas tem outras várias fontes que o profissional pode ir atrás para ter uma visão diferenciada de mercado. E entender que publicidade e propaganda é negócios, não é só desenvolver uma campanha publicitária. Tem que olhar para o todo, né? Acho que isso é fundamental. Sim, o repertório ele é importante tanto para a criatividade quanto para os negócios, né? Sem sombra de dúvida. E puxando esse gancho para a próxima pergunta, vocês acham que tem essa visão romantizada do curso de publicidade, de que as pessoas vão se matricular e vai ser só criatividade, só criação, só arte? Como que vocês lidam com isso na formação acadêmica desses alunos? É importante, a gente coloca ele primeiro com o pezinho no chão. Olha, vocês têm essa visão de mercado, é bacana, mas tem que ter o outro lado também. Então, a gente tem a preocupação, principalmente, de mostrar para os nossos alunos que existem várias áreas que ele pode atuar. Ele não precisa só fazer um planejamento de uma campanha, ele pode ser mídia, ele pode ser atendimento. Então, tem várias áreas dentro da publicidade e propaganda que ele pode se tornar um profissional diferenciado. E precisa muito, inclusive, né? Porque quando a gente fala de agência de propaganda, é uma agência, então ela agencia. Então, dentro dessa agência tem várias perninhas ali se movimentando o tempo todo que precisam ser preenchidas. E aí tem várias áreas onde o próprio profissional pode trabalhar de propaganda e publicidade. E o melhor meio para ele entender isso, que é uma coisa que a gente faz muito aqui na Belas Artes, é levar eles para as agências, para que eles possam conhecer o que é uma agência de publicidade. É trazer os publicitários para cá, quando a gente faz a Semana da Comunicação, para eles conhecerem o que esses publicitários fazem dentro dos seus negócios. Então, a gente dá várias oportunidades para que o aluno possa conhecer o todo e não ficar só numa única visão, porque o mercado de publicidade ele é enorme, tem várias vertentes por aí. Eu vejo já com 2 pilares importantes, que nada difere do que a Márcia colocou, que é tão relevante e tão importante. Existe uma metodologia importante do Howard Gardner, que foi um grande psicólogo, chamada inteligências múltiplas. Eu dou até um teste para os nossos alunos, para eles entenderem a importância de se compreenderem na questão do autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento é o primeiro pilar importante que aqui o curso fomenta bastante. As pessoas passarem por diversas áreas. Dentro do nosso curso de comunicação, nós temos 3 grandes pilares. Acho que a gente tem até
algo que a gente vai falar sobre isso também de uma forma mais aprofundada, que é planejamento, pesquisa e criação. Dentro dessas áreas, existem várias sub-áreas que os alunos podem trabalhar, né? Como a Márcia colocou, atendimento, planejamento, estratégia, mídia, criação, entre outros, né? A rádio e televisão, enfim, tem até as ramificações, as sub-áreas da publicidade e propaganda. Então, o primeiro ponto que eu vejo que o nosso aluno ou os interessados, ou até mesmo os futuros profissionais, precisam entender é se autoconhecer, no que de fato eu sou bom. Né? Inicialmente, essa pergunta ela é assustadora, porque se autoconhecer dói. E a gente precisa entender que a gente precisa saber no que de fato a gente é bom ou está desenvolvendo, porque a prática gera excelência, sempre. Cada vez que eu pratico, melhor eu fico. Verdade. Então, a gente trabalhar essa questão, primeiro, do autoconhecimento, fundamental. Segundo, os conteúdos desenvolvidos diariamente dentro do curso, aula a aula, né? Aproveitar a capacidade técnica, qualificação do nosso corpo docente, que é extremamente qualificado e provoca uma experiência teórico-prática também. Isso é um ponto relevante também. E o terceiro, que eu acho que é fundamental, que é networking, que aí eu vejo que o nosso aluno peca um pouco nisso, né? Que o network exige que você tenha cara de pau mesmo, né? De acionar, por exemplo, eu pergunto para os alunos, você sabe fazer uma conexão no LinkedIn com algum profissional da sua área? E a resposta é sempre não, né? E a gente se conecta, espera ele aceitar, ele aceitando, a gente procura marcar um café, né? Para conversar com aquele profissional. E a gente acha que os profissionais não estão abertos a conversar. E não é verdade, a gente acaba generalizando os profissionais no mercado. Tem muitos profissionais que adorariam conversar com alunos, adorariam bater um papo, tomar um café, né? E existem polos, inclusive, de inovação aqui em São Paulo mesmo, que a gente faz constantemente isso. Google Space, por exemplo, está aqui no Paraíso, do lado, né? Kobe Itaú, que está aí do lado também, para que possa acontecer esse networking. Por quê? Porque eu sempre falo, as melhores vagas de qualquer área, não é só da área da comunicação, mas quaisquer áreas, elas não estão publicadas no LinkedIn. Elas estão escondidas dentro desses networkings. E a gente precisa estar o quê? Em palestras, em workshops, em cursos, né? Tem até um aplicativo, posso divulgar esse aplicativo que eu não estou recebendo nada por ele, tá? Um aplicativo chamado Meetup, que é um aplicativo só de cursos, palestras de profissionais altamente qualificados a um preço baixíssimo, a um custo baixíssimo de 50, 60, 70 reais. E aí você tem um curso com eles, com esses profissionais, e no final, 40 minutos só de networking, para você se expor, para você conversar, trocar, interagir e apresentar os seus respectivos projetos. Eu acho máximo isso, porque isso é uma forma da gente ingressar, de fato, no mercado de trabalho e reconhecer o que somos pelo olhar dos outros, inclusive. Porque muitas vezes nem a gente reconhece que a gente é, mas o outro muitas vezes pode falar que a gente é bom naquilo e a gente começa a trilhar um caminho, uma jornada. Sem contar que PP, publicidade e propaganda, é comunicação. Pura. Comunicação é network. Não adianta nada eu ter um portfólio muito legal e não mostrar ele para ninguém. Não Exatamente. Né? Ficar escondidinho, ninguém... Eu sempre falo, às vezes tem na sala de aula que tem um excelente, mas se ele fica quietinho, eu não consigo conhecer esse aluno. Então, ninguém vai bater na sua porta e te perguntar se você quer um trabalho. Exatamente. Tem que abrir o bocão, literalmente, conversar, conhecer, sentir vontade de conhecer novas pessoas, porque tudo na vida são pessoas. E saber lidar com isso, eu acho que é o grande diferencial do profissional. Conversar com pessoas, conhecer pessoas. E olha, eu estou falando da faxineira até o CEO, tá? A gente aprende muito com essa profissional, né? Porque ela é uma profissional. Então, se eu estiver aberto para isso, eu aprendo muito com todo mundo. E essas pessoas que estão lá embaixo fazendo o seu trabalho, às vezes elas passam dicas tão importantes para a gente que a gente não teríamos observado isso se ela não tivesse com essa informação. Então, é muito importante. Publicitário que estão aqui nos ouvindo, abrem o bocão e olhem para o mercado. Tem muita coisa boa por aí. Agora, tem uma questão também que a gente fala, para quem é comunicativo é fácil. Antes da gente iniciar o podcast, a gente estava conversando sobre isso. Exato. Você lembra? Né? Eu falei, por exemplo, da Susan Cohen, que foi a mentora do Barack Obama. Barack Obama, para quem não sabe, ele tem uma introspecção natural, ele é tímido por natureza. E ele foi preparado pela Susan Cohen para
desenvolveram discursos poderosíssimos para o mundo, né? E se tornou, em termos de comunicação oratória, não vou entrar na parte econômica nem na parte de gestão, mas em termos de comunicação oratória, impactou e ganhou as eleições nos Estados Unidos exatamente por meio da potência da comunicação oratória, sendo tímido. Inclusive, a Susan Coyne, depois disso, escreveu até um livro chamado Poder dos Tímidos, onde ela mostra literalmente a metodologia para quem é tímido. Recomendamos obrigatoriamente essa leitura. E falar que a gente é tímido, introspectivo, não é crítica, é reconhecimento. E o primeiro passo para que a gente possa se desenvolver. Uma pessoa tímida pode ser altamente comunicativa? Pode até ser, mas não necessariamente. Mas se a gente tem uma metodologia, um caminho que a gente possa se desenvolver, automaticamente a gente vai aprimorando esse nosso processo de comunicação. A gente só consegue falar bem quando a gente pratica. Então, esse é um ponto importante dentro do networking também. Se é tímido, vai com timidez mesmo, mas vai. E aí as coisas vão começando a acontecer por causa de movimento. O movimento é importante. Perfeito. Tem um case de algum aluno que vocês acham que hoje já está inserido muito bem no mercado de trabalho e conseguiu unir bem essa questão da criatividade, da estratégia, hoje ou tem sua própria marca, ou trabalha numa grande empresa, num grande cargo, algo que marcou vocês? Eu tenho vários ex-alunos. Eu vou contar dois. Eu vou contar do Daniel Portuga, que ele foi para fora do Brasil para aprender inglês, um excelente, criativo, publicitário. Foi para a Inglaterra, foi trabalhar na Sapinitro, criou uma experiência, Panamá, voltou para a Inglaterra, veio para o Brasil trabalhar aqui, e o pessoal de Nova York chamou ele para trabalhar lá. E hoje ele é vice-presidente da área criativa dessa agência. E uma das coisas que ele fala sempre, quando ele vem no Brasil, de vez em quando ele vem dar uma palestra para a gente, ele fala que o fato dele ter feito uma pós com essa ideia de gestão fez se tornar um profissional criativo no mercado e diferenciado. Essa gente chamou ele porque ele tinha essa vertente de gestão e de estratégia. Então, ele não é só desenhar criativo, não, ele conseguia entender de estratégia, de gestão, foram os 3 pilares que contrataram. E uma outra, a Marília Bill, que aí depois eu vou deixar o Ricardo me contar, que ele também tem umas histórias bacanas. A Marília Bill trabalhava na Volkswagen, no departamento de Color Train. E aí chegou um dia que tinha uma vaga na internet para Porsche, para trabalhar lá fora. E a amiga dela falou, olha, essa vaga tem muito a sua cara. Ela falou assim, imagina, será que eu vou, né? E eu falei assim, vai, lógico que vai. Manda lá o seu currículo, mas aí é aquela coisa, a estratégia, vamos criar realmente um super currículo, uma carta super emocional, se apresentando. E aí a Porsche chamou ela para entrevista, ela foi entrevistada, mudou para lá. Está morando lá fora hoje, com outro cargo, e foi ela, o marido, para fora do Brasil, e ela assumiu essa posição. E uma das coisas que chamou a atenção é que ela tinha feito uma pós com essa ela fez a graduação depois de design, depois ela fazia a pós na área de gestão de economia criativa. E por causa dela ter essa visão de lidar com pessoas, gerenciar, negociar, ela foi chamada por causa disso. Então, os dois que saíram com essa bagagem no currículo, que fizeram gestão em economia criativa, fez diferença. Então, vejam, é muito bacana. E hoje estão no mercado internacional. E aqui internamente, a gente também tem, vocês já acabaram de entrevistar também o Charles, da Caan, empreendedor nato, e o que ele aprendeu aqui, ele implementou e hoje está aí no mercado, trabalhando não só no mercado brasileiro, mas vendendo lá para fora, também no mercado internacional. Então, a gente tem muitos ex-alunos, e como vocês podem ver, a pegada dele, a comunicação, do jeito que ele faz, é exatamente isso que o mercado precisa, dessa pessoa que, é aquilo que o Ricardo falou, tem timidez, não tem problema, vai lá, faz. A primeira vez te treme, depois começa a ficar uma coisinha mais tranquila, mas é importante ter essa característica. Acho que talvez você tenha mais algumas, né? A Márcia colocou profissionais, ex-alunos da Belas Artes, em grandes empresas, né? E às vezes você ouvindo isto, né? Você fala, nossa, mas que distante, né? Mas não é distante, acho que todo mundo é capaz, desde que se exponha frente aos desafios. E em falar nisso, tem a Letícia Ferrer, uma ex-aluna nossa, que está na UMAP e descobriu-se numa área, no 6º semestre,
especificamente em mídia. E hoje ela gerencia a área de mídia de uma grande agência de comunicação, né, trabalhando com grandes marcas, trabalhando com BBB, por exemplo, Big Brother Brasil, por exemplo, trabalhando com Globo e por aí vai. E hoje se destaca muito no mercado por meio de uma descoberta que ela fez na jornada universitária, especificamente em mídia. Nós temos alguns projetos, eu, por exemplo, sou professor na área de projeto, desenvolvimento de produtos na área de publicidade e propaganda. Então, a gente acelera muitos projetos que levamos para o mercado para rodadas de investimentos, por exemplo. Eu lembro agora um projeto recente das alunas do 4º semestre, estavam no 4º comigo, foram para o 5º e agora estão no 6º, mas que elas desenvolveram uma plataforma de comunicação especificamente para o mercado publicitário, para que organizações encontrem publicitários dentro dessa plataforma com seus respectivos portfólios para que eles pudessem ter espaço no mercado. Está ganhando rodada de investimento agora. Né? Isso é muito legal porque começa com uma ideação dentro da universidade e isso pode se tornar um produto, um serviço e um negócio até mesmo lá fora. Um dos pontos que eu estimulo bastante, e a Márcia também, é as competências e habilidades dos nossos alunos intraempreendedoras, ou empreendedoras até mesmo. Empreendedoras é aquela formação que se desenvolve competência e habilidade para criar um negócio do zero, né? Ou criar um negócio existente já. E intraempreendedoras é onde eu erro bastante na empresa do outro, né? A gente fala sempre isso, né? Eu errei bastante na empresa do outro para depois acertar na minha, né? Verdade. Mas as atitudes intraempreendedoras, elas são fundamentais para que a gente possa desenvolver competências e habilidades autônomas e se destacar no mercado. Então, isso é muito importante, desde gestão, como a Márcia colocou, e tem um ponto, acho que muito importante, que os nossos alunos, desenvolvendo a maturidade deles na formação, precisam compreender a importância da produtividade, né? Não é ser multitask, né? A gente fala muito de multitask e tal, e tem gente com multitask com burnout, com ansiedade, com depressão e por aí vai. Né? Mas a capacidade de você organizar as suas 24 horas para projetos que, de fato, você consiga entender que eles estão afinados com o seu objetivo. Então, ter um objetivo claro desde o princípio, desde a formação da jornada universitária, é muito importante. Quando a gente pergunta, por exemplo, e aí, qual o seu objetivo dentro da universidade aqui? E a pessoa fala... eu não tenho ainda um objetivo. Eu falei, cria, traça um plano, traça um objetivo, traça uma estratégia, porque não dá para deixar a vida levar. Não vou nem falar sobre essa música, né? A gente já sabe, mas é importante que as pessoas entendam a importância da gestão, da produtividade e também dessa questão de desenvolver habilidades intraempreendedoras dentro do mundo da publicidade. Lembro desses alunos, acredito que são exemplos reais e próximos também para que o nosso ouvinte possa se conectar. Entre tantos outros, tem o Diego Flaiban, por exemplo, que a Márcia deu até aula para ele, inclusive, e ele foi o meu orientando de TCC. Ele foi um dos primeiros alunos aqui a construir um aplicativo na área de turismo, né, que era uma rede social dentro de um aplicativo onde as pessoas trocavam experiências dos mais variados lugares no mundo, assim. Eu lembro até hoje que se chama Step, o nome do aplicativo, e foi muito legal, desce com louvor também, e é uma referência hoje no mercado de cinema também, partiu para o mercado de cinema e hoje é um publicitário referência no mercado de audiovisual. Eu acho que essa questão de estar alinhado ao seu objetivo é bem importante. Às vezes, a gente estava até conversando sobre isso ontem, às vezes a pessoa olha aqui essa bancada e não pensa que a gente trabalha tanto por trás para isso aqui acontecer. E quando você vai trabalhando e vendo e desenvolvendo, você vai... Depois do início do Publicast, muitas coisas foram mudando na minha cabeça, assim. Será que é o que eu gosto? Nossa, essa parte eu gosto. Tem coisas que às vezes a gente acha que a gente não é capaz de fazer, mas que acontece, vai fluindo, você vai melhorando. A primeira gravação é muito diferente da de agora. Sem dúvida, é um processo isso. É porque é repetição, né? A repetição leva a excelência. Exatamente. Com certeza. E a vontade em querer fazer, ela ajuda muito a fazer um bom trabalho. E é isso que vocês acabou de falar. Nossa, eu não tinha certeza, mas agora estou sentindo algo diferente. Por quê? Porque você começou e eu sempre admiro muito os profissionais que começam.
Não tem problema que erre. Você começou, só por isso você já é diferenciado no mercado. Porque algumas pessoas, eu não sei se eu vou, não sei se eu vou fazer, não sei o quê, não sei se... Faz. Só não vai tem errar quem começou, Exatamente, tem que fazer. E se São errar, muitas tudo áreas. bem. Vamos para a segunda, terceira, daqui a pouco vai dar tudo certo. Tem que fazer. Esse é o grande diferencial de um profissional. E eu acho que também um diferencial da própria Belas Artes, levando em consideração essa questão de alunos, né, de conexão de alunos com o mercado, nós temos, a Márcia até comentou, nós temos eventos aqui, por exemplo, Creative Con, um evento que acontece, que é uma exposição de merchandising no ponto de venda aqui. Vai acontecer agora dia 4/6, todos os alunos convidados, hein? Já para esse evento acontecer. Então, assim, a gente traz profissionais, empresas, para analisarem os stands, conversarem com os alunos, né? Eu lembro que num terceiro semestre, uma disciplina de eventos, por exemplo, de gestão e produção cultural, por exemplo, uma aluna, que é a Letícia, que hoje está comigo no 5º semestre, ela conheceu uma parceira da Louis Vuitton e hoje trabalha na Louis Vuitton, né? Por uma questão de conexão, de networking, de conversa, né? E aí deu muito certo, já está aí há um tempo na organização e viajando o Brasil, e vai viajar agora para os Estados Unidos com essas oportunidades. Tudo ambiente universitário, ambiente acadêmico, profissional, que a gente procura sempre se esforçar para trazer as melhores empresas para dentro desse processo, dentro desse espaço que é de conhecimento e de aprendizado. Isso foi muito falado no episódio também do Ronaldo, como Legal. a Belas Artes dá oportunidade dos Exato. alunos crescerem, né? A pessoa vai sair daqui com o seu diploma, se ela Exato. cumprir A carga horária, ali a carga horária, as valinhas, notas grades e tal. curriculares. Mas qual que é o seu diferencial? O que você faz de diferente? Como que você aparece? Você vai lembrar de um aluno que só está na aula porque ele precisa dar chamada? Não, você vai lembrar do aluno que fica aparecendo, que mostra a cara, que vai atrás, que participa. Aquele aluno mais chato, que fica ali mandando mensagem, que quer ir atrás. Mas Eu troco o chato por interessado. Exato. Eu gosto muito desse aluno. Também. Que questiona, que pergunta, que traz um trabalho bacana. Esse aluno que vai fazer a grande diferença no mercado. Exatamente. E a gente precisa desse aluno, né? O mercado precisa deste profissional. Vamos esquecer. O mercado precisa deste profissional. E vem desde o início o repertório, em querer melhorar, em querer fazer, acontecer. E, de novo, tem que começar. Eu acho. Com um friozinho na barriga, mas vai. E um dos diferenciais da estrutura curricular do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Belas Artes é que em todos os semestres nós temos uma disciplina chamada Projeto Integrado, Multidisciplinar Extensionista. Verdade. Ele tem 3 pilares importantes, esse projeto: impactar mercado, sociedade e público em potencial dentro da marca que o aluno vai escolher. E aí tem uma filosofia muito legal, que, por eu ser titular dessa disciplina em alguns semestres do curso, o que é legal? É que ele é baseado em mentoria de projeto do zero. Então, quando o aluno vai apresentar no último dia de aula, ele consegue analisar o desk dele, research, que nós chamamos, né, que é uma espécie de pesquisa completa, e ele vai entender lá no primeiro dia que ele começou do zero, sem nada, sem ideia nenhuma, e ele está entregando um projeto real, factível, que pode ser monetizado e, inclusive, levado ao mercado, transformando até mesmo ele no empreendedor. Então, isso que é legal. Isso tem todos os semestres. Por quê? Porque a gente trabalha o processo. Essa disciplina de projeto trabalha o pensamento crítico, que é isso que a gente quer aqui. Eu sempre falo para os alunos. Os alunos falam, professor, altamente exigente, né? Altamente. Eu entendo isso como elogio, né? Eu sei que não é, né? Mas eu entendo como elogio. Mas por qual razão? Porque eu sempre falo, quando todo mundo está pensando igual, significa que ninguém está pensando. Porque nós somos seres humanos diferentes, né? O tempo inteiro, com repertórios diferentes, com ideias diferentes, e que elas se complementam. E é isso que faz a graça da publicidade. É isso que faz a graça do repertório. A gente se conectar com gente diferente para que a gente possa melhorar o nosso repertório e, consequentemente, o nosso processo criativo e o nosso olhar. Com certeza. Nós estamos aqui nesse estúdio e existem diversos elementos aqui nos provocando o tempo inteiro. E daqui podem nascer, como já estão nascendo, diversos insights que a gente vai voltar para a nossa sala já não só energizado, mas já falando, olha, Márcia, a gente precisa ir por esse caminho também.
né? A gente precisa pensar nesse aspecto que falamos no podcast e agora a gente precisa implementar novos projetos nessa linha. Por quê? Porque cada vez que a gente conversa, a gente também ativa insights poderosíssimos dentro da nossa mente e eleva isso para fora. Com certeza. Foi um prazer receber vocês aqui na nossa bancada. Mas já acabou? Já. Meu Deus! Passa rápido, né? Passa muito Que rápido. conversa boa! Quando flui, passa muito rapidinho, né? Sem Verdade. dúvida. É Muito gostoso. bom estar aqui com Obrigado. vocês. E espero que os nossos ouvintes tenham levado um pouquinho mais a questão do vamos buscar repertório, vamos ser Isso. Com diferentes. certeza. certeza. Obrigado E pelo com convite. certeza vai abrir muito a cabeça de todo mundo que está ouvindo e vai agregar muito. Então a gente só tem a agradecer e o Valeu. Publicast está sempre de portas abertas para vocês. Obrigado. Muito Muito obrigada. obrigada. E muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Esse foi mais um Publicast.